pesquisador. Iremos apresentar um artigo que foi publicado recentemente, agora em junho de 2020, que fala dos controles de carga, né? E o título do artigo é Os efeitos dos fatores relacionados à resposta semanal de treinamento e as partidas em jogadores de futebol profissional, publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, com autores brasileiros, né? Inclusive o Fábio Nakamura, que é um pesquisador muito importante na área de controle de carga, né? E vale a pena acessar os artigos dele. Bom, a carga de treinamento é uma variável que a gente deve manipular para que a gente consiga uma resposta adequada para que possa ser obtido os melhores resultados nas competições. E são dois tipos, duas dimensões, a carga interna e a carga externa. A carga interna, a carga externa, lembrando que é a distância, velocidade. A carga interna é frequência cardíaca, respostas bioquímicas e assim por diante. E é importante analisar esses fatores contextuais que podem influenciar o desempenho no futebol, como a distância percorrida pelos jogadores em alta intensidade, intervalos de aceleração e desaceleração, e o tempo que eles levam para atingir o pico de velocidade. No entanto, existem poucos estudos que relatam esses efeitos contextuais correspondentes à carga de treinamento. Então, os autores decidiram, né, fazer um estudo para quantificar as distribuições semanais da carga interna e externa, de acordo com a localização, se o jogo é em casa ou fora de casa, o padrão do adversário, se ele está embaixo da tabela, no meio da tabela, no topo da tabela, e o resultado do jogo dessa equipe, se perdeu, se empatou ou se venceu. Participaram desse estudo, nessa parte do estudo, 23 jogadores. Durante 52 sessões de treino, 11 partidas eles analisaram e é uma equipe de futebol de segunda divisão do Brasil. O período que eles coletaram dados foi maior, mas para que eles padronizassem o tempo, eles precisavam que os jogadores tivessem pelo menos 60 minutos de jogo direto. Então, a amostra reduziu-se a apenas 23 jogadores analisando essas 52 sessões de treino. Eles utilizaram com ferramentas. Eles utilizaram a escala de Borg, conhecida, a CR10, adaptada, né? E utilizaram um medidor de distância e deslocamento, que é um GPS com acelerômetro, que é muito utilizado no futebol, nos esportes coletivos, chama Catapult, é uma das marcas que tem no mercado, né? E é muito utilizado pelos atletas em nosso país, principalmente dos esportes coletivos, que eles marcam o deslocamento. E interessante que nessa metodologia, a carga interna ela foi medida pela resposta da percepção subjetiva do atleta, né, vezes o tempo de deslocamento. Então, essa que era a medida de carga interna desses jogadores. E o que eles encontraram como resultados? Quando eles compararam os jogos, você observe aqui, os dias antes ao jogo, né? Então, são 5 dias antes do jogo, quando jogaram em casa e jogaram fora de casa. Então, o primeiro gráfico apresenta a distância total percorrida, observando que nos 5 dias antes do jogo e 4 dias antes do jogo, quando eles jogaram em casa, eles tiveram uma diferença significativa em relação a quando eles jogaram fora de casa. No segundo gráfico, vocês observam a distância percorrida em baixa intensidade. Também, jogos em casa, eles percorreram uma hora de distância, com exceção do terceiro dia antes do jogo. Mas nas dois gráficos você observa quando, na véspera do jogo, tanto a distância percorrida quanto a distância percorrida em baixa intensidade, em casa, a distância foi menor do que foi percorrida fora de casa. No terceiro gráfico, vocês observam a distância percorrida em alta intensidade.
onde no segundo e no quarto e no terceiro dia antes da partida, a distância percorrida pelos jogadores nos jogos que foi em casa foi maior. Nos gráficos de baixo, os dois primeiros são sobre aceleração e desaceleração, observando um comportamento muito parecido com os gráficos anteriores, onde nos jogos em casa eles apresentaram maiores acelerações do que os jogos fora de casa nos dois primeiros dias, dos 2 primeiros dias da semana que antecede o jogo. No dia do jogo, não se observou em nenhuma dos gráficos diferença significativa. E a carga interna é uma carga que eles imaginam como uma carga estipulada pelos jogadores, observaram que ele apresenta, né? A carga do jogador apresenta uma unidade arbitrária, apesar de diferença em todas as variáveis analisadas, em todos os dias analisados, menos no jogo. Tá? Observando que no terceiro dia antes do jogo e na véspera do jogo, quando jogou-se fora de casa, a carga do jogador foi menor para os jogos em casa. Nesses 3 gráficos são apresentados as respostas em relação à carga interna. Então, a percepção que ele tem, a percepção do esforço que ele tem de acordo com a distância percorrida. Observou-se que nos jogos em casa, quando foi na véspera do jogo, a percepção, eles entenderam como foi menor em relação à véspera do jogo, dos jogos fora de casa. Quando eles compararam os jogos entre as equipes que eles jogaram, equipes de final de tabela ou meio de tabela, né, eles observaram que as equipes de final de tabela, eles apresentaram uma percepção subjetiva, né, uma carga de trabalho interna maior nos 3 dias que antecedem a partida com relação aos 3 dias que antecederam a partida para os jogos com as equipes do meio da tabela. Ou seja, eles treinaram mais, eles fizeram mais esforço quando eles estavam jogando contra times de pior classificação. Enquanto times de melhor classificação do meio da tabela, eles apresentaram uma resposta de trabalho menor. E o último gráfico que é apresentado é as equipes em relação ao resultado, se perdeu, se empatou e se venceu. Observando que no primeiro dia, né, também de carga interna, observando que no primeiro dia houve diferença entre a perda e o empate, com os times de perda e com relação aos times que empatou. E também diferenças com os times que venceram contra os que perderam. No quarto dia antes do jogo, houve diferença da vitória com a perda e também diferenças da vitória com o empate. E no terceiro dia antes do jogo, diferença entre perda e empate e diferença entre vitória e empate. No segundo dia, véspera do jogo, e no último dia antes do jogo, não houve diferenças em relação à carga interna. Esse último gráfico que eles apresentam a comparação entre os times de final de tabela e meio de tabela em relação à distância percorrida durante o treinamento. Mostrando que os times de meio de tabela, eles percorreram distâncias maiores. Lembrando que eles treinaram menos. Né? Quando vocês observarem a carga interna deles foi menor, mas eles apresentam uma distância maior. Tanto total, quanto de baixa intensidade. O segundo gráfico é baixa intensidade de distância percorrida. Não teve diferença no primeiro dia, distância percorrida com alta intensidade. Mas no terceiro dia antes do jogo, houve diferença também, mostrando que a distância percorrida no terceiro dia, em alta intensidade, foi maior para equipes do meio da tabela. E no último dia antes do jogo, repetiu-se esse padrão,
com maior distância de alta intensidade contra equipes do meio da tabela. Em relação à aceleração, não houve diferença quando comparou as equipes de final de tabela e as de meio de tabela. E a carga interna, a carga própria do jogador, né, a percepção dele em relação a isso, mostrou que os 3 primeiros dias houve diferença, sendo que no primeiro maior para meio da tabela e nos outros 2 dias, no quarto e no terceiro dia, maior para equipes de final de tabela. Eles concluíram com esse estudo que a carga de treinamento feita não foi influenciada pelo local da partida, pelo nível do adversário e com o resultado das partidas. Os dias de treinamento mais próximos aos jogos, fora de casa, apresentaram maiores cargas externas. E os dias de treinamento mais distantes dos jogos em casa apresentaram maiores cargas internas e externas. Esse foi o artigo apresentado hoje para vocês. Muito obrigado.